E aí, pessoal, tudo bem? Podemos continuar com essa historinha maravilhosa que a gente está falando aqui? Opa! É o seguinte, antes de continuar, né, a gente está seguindo, né, uma sequência de ensino. Eu só queria informar para vocês que esta parte de digitalização de sinal, tá? Essa é uma parte muito importante para o curso de engenharia elétrica, tá? Vocês estão no sétimo e oitavo, né, semestre, se não me engano, eu não lembro. Mas vocês vão se deparar com isso em matérias específicas, por exemplo, processamento digital de sinais, tá? Vocês vão ver isso daí, talvez, em antenas e propagação, tá? Talvez não o como fazer, mas os conceitos, tá? Então, e eu vou tentar, né? Estou sempre tentando, vocês sabem que eu sempre faço o esforço maior possível, né? Para tentar explicar para vocês as coisas de maneira mais completa, bem devagar, mas de uma forma simples, para que vocês consigam entender as coisas, tá? É, desprovidos da ferramenta que a gente usa, da ferramenta da matemática, tá bom? É claro que se eu fosse ministrar essa matéria ou esse tipo de coisa em processamento digital de sinais, tá? Daí a gente teria que, não tem jeito de fugir da matemática. Bom, daí a gente ia ter que entrar um pouquinho mais a fundo, né? A gente ia ter que rever série de Fourier, a gente ia ter que ver um pouquinho de Laplace, né? E a gente ia ter que ver um pouquinho de convolução, porque a matéria de processamento digitais de sinal é exatamente fazer análises gráficas, né, dos sinais, ou seja, não só gráficas, né, mas matemáticas em si, para você entender como que o sinal se comporta, tá? E se ele tiver um, algumas imperfeições, né, vamos dizer assim, a gente precisa utilizar esse processo para que a gente retire essas imperfeições de sinal. E o que a gente pode entender como sendo imperfeições? É assim, ó, quando eu vou digitalizar um sinal analógico, tá, a gente, obviamente, vamos falar do que é o sinal, né? A voz humana, como que ela se comporta e tal, mas o fato é o seguinte, sempre que a gente vai digitalizar um sinal de voz, tá, a gente perde um pouquinho da informação. Então, por mais perfeita, vamos dizer assim, que seja o equipamento, né, que a gente use para fazer essa digitalização, a gente sempre vai perder um pouquinho do sinal. Por quê? Porque, assim, se é analógico, tem infinitas variações, concorda? O sinal tem infinitas variações. Agora, se é digital, a gente vai ter que representar essas infinitas variações, amplitudes, né, do sinal, com uma sequência de bits. Só que as sequências de bits, elas não podem ser infinitas. A gente está vendo que as sequências de bits são limitadas a pacotinhos, né? Então, a gente vai ter que arranjar uma maneira de melhorar isso, né? Ou seja, quanto mais bits eu usar para fazer essa conversão, tá? Beleza, a conversão vai ficar mais próxima da realidade, mas não vai ficar perfeitamente igual à realidade. Ou seja, quando você pega um som de uma orquestra sinfônica lá no teatro e você está escutando aquilo, tá? O som que você está ouvindo é o som real. O que vai ferrar com o som é o teu ouvido, né? Que eventualmente está ficando surdo, né? Porque fica escutando funk, né? Mas tudo bem. Né? E alto, que é pior, né? Mas tudo bem, o problema é seu. Então, a deficiência não vai ser do som, né?
A deficiência vai ser do seu ouvido. Agora, se eu pegar esse sinal dessa sinfônica, converter e digitalizar ela, mesmo que eu pegue e grave num DVD, daquele DVD Blu-ray, né, que tem, eu posso pôr bits até cair para fora lá do DVD, quando eu for reproduzir isso daí e ouvir, tá, eu nunca vou conseguir chegar no original, tá bom? E o processamento digitais de sinais é exatamente a matéria que vai versar sobre isso e vocês vão entender o porquê que você não consegue chegar no sinal original. Tá? Outra coisa também que eu queria dizer, tá, é que, apesar dessa superficialidade aparente da explicação, ela é válida e você vai usar para o resto da tua vida. Então, vamos lá, moçada. Vou apresentar o nosso PowerPoint. E para variar, eu descobri um negócio legal. Se a gente tiver editando o PowerPoint, ela não aparece aqui para compartilhar, para apresentar para vocês. E nem sem. Por que não está aparecendo na minha negocinho aqui de apresentar? Agora sim, beleza. O povo já voltou? 11. Nossa, o pessoal saiu mesmo, né? Desistiu da aula. Agora que vai ficar gostoso, pô. Se eu conseguir compartilhar, vai ficar bom. Apresentar uma janela. Cara, eu acho que eu tô com muita coisa aberta. Deixa eu... Não pode fechar. Esses caras eu posso fechar. Esse daqui não é bom fechar. Vamos ver. Muita paciência nessa hora. Vocês estão vendo aí? Alguém pode... Eu estou na dúvida se eu estou compartilhando. Estamos vendo, professor. Tá legal, obrigado. Então vamos pensar assim. Vou até colocar outro slide aqui. Se não... Tá. Bom, comecemos pelo começo. Deixa eu pegar um... Quando a gente vai digitalizar um sinal, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá, é o que... Vamos pegar alguma coisa, né? Vamos pegar a voz humana, por exemplo, porque foi com a voz humana que começou essa história de digitalização dos sistemas de telecomunicações, tá bom? Por quê? Porque os sistemas de telecomunicações existiam há muito mais tempo do que a vontade de você transmitir dados entre computadores, tá? Então, a gente tem que partir desse princípio. Vamos começar lá atrás do histórico. Pô, tinha a voz humana, os caras fizeram uma rede de comunicação e a gente conseguia transmitir voz para outro telefone. Beleza. A voz humana, como a visão, é um sinal analógico, por natureza. Tá? Sinal analógico a gente já viu, que é um sinal que tem infinitas variações de amplitude. Tá? Para que o sinal possa trafegar numa rede digital, ele precisa ser convertido, tá? E para convertê-lo num sinal digital,
eles adotaram uma técnica, que é uma técnica de modulação, que se chamou PCM, tá? Que é modulação por código de pulso. O que que é? Bom, se eu pegar uns pauzinhos aqui e colocar aqui para vocês, tá? Um eixo de amplitude, né? Por tempo. Por tempo. Tempo. Tá? Como que a gente representaria um sinal de voz aqui? Aliás, eu acho que é melhor até ir lá no Google e pegar uma foto, né? Deixa eu ver se eu consigo. Sinal de voz no Google. Sinal de voz. Imagens. Muito bem. Tem um monte aqui de sinal de voz. Vou pegar um cara aqui cantando. Olha só. Para vocês terem uma ideia, é melhor do que esses desenhos escrotos que eu ia fazer. Isso daqui é um sinal de voz visto por um equipamento, né? E a gente já viu isso daqui. Quem tem aí o INAMP, alguma coisa, já pode ter visto alguma coisa assim. Ou seja, isso daqui é um sinal de voz, tá? Medido por amplitude, tá? Nesse caso aqui tem vários pacotinhos, porque o cara deve estar falando, espaço em branco, falando, espaço em branco. Como se eu fosse contar, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim vai. Como que a gente capta esse sinal de voz? Através do microfone. O microfone nada mais é do que Bom, tem vários tipos, tá? Mas um mais simples, que tem ele, o de eletreto, ele é um tubinho de um ímã, um material magnético, né? Rodeado por um fiozinho, uma bobina. Quando você fala, você empurra esse ímãzinho para dentro. Porque quando você fala, a sua voz simplesmente está imprimindo, né, uma onda mecânica no ar, e essa onda vai mexer na vibração desse eletreto, na película, né, que fica grudado em cima vai entrar e vai sair da bobininha. E a gente sabe já por eletromagnetismo, né, que cada vez que você tem um fluxo magnético variável dentro de uma bobina, tá, você produz no fio, né, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser captada, e é aqui que a gente está vendo a corrente elétrica captada. Tá? Esse sinal de voz, se a gente for dar um zoom nele, tá? Ele seria um sinal que tem infinitas variações de amplitude no tempo. Eu não queria desenhar, mas lá no Google mesmo deve ter, aqui onde eu peguei isso daqui, uma coisa dada zoom. Acho que isso serve. Ou seja, se eu der um zoom nesse sinal, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, tá? Que é um sinal analógico. O que é o sinal analógico, então? Se você for aqui bem pertinho, você vai ver que entre um segundo e outro aqui, tá? Ou um milissegundo e outro, você tem infinitas amplitudes. Tá? Bom, esse é um sinal analógico. O sinal digital já é diferente. O sinal digital, ele é um sinal que só tem uma variação.
Tá? Se for um binário ainda, que é o que a gente costuma ver, acho que é sinal binário. Tá? Eu vou pegar um binário e codificação de linha. Vocês já viram isso em circuitos digitais, tá? Eu só estou colocando porque, né, vamos imaginar que a gente está começando do zero mesmo. É bom a gente começar do zero sem ter dúvidas. Tá? Olha aqui. O sinal digital já é diferente. A gente está vendo um sinal no tempo. Esse daqui é binário, né? 0, 1, 0, 0, 1 e assim vai. Só que o sinal digital, a gente tem que entender também que ele não necessariamente precisa ser um sinal binário, tá? O sinal digital significa que ele tem amplitudes discretas no tempo. Ou seja, não existe, por exemplo, esse é um sinal quaternário, tá? Olha, daqui para cá, você tem uma descontinuidade no sinal. Ele estava em 0, foi para 3 volts, e ele continua em 3 volts. Quando ele foi de 3 volts para 1 volt, se você der um zoom aqui, tá? Ele simplesmente caiu daqui para cá. Tem uma descontinuidade no sinal aqui, tá? E ele começa aqui em -1. Isso que caracteriza o sinal digital. É uma passagem abrupta, sem intervalo de tempo entre essas duas passagens. Ou seja, existe uma descontinuidade no sinal. Bom, é assim, o que a gente tem que fazer então? Poxa, para digitalizar a voz, a gente tem que fazer isso daqui, pegar esse sinal, tá? E transformar num sinal assim, tá? Só que antes a gente tem que entender como que a voz funciona, né? Porque isso que vai determinar, por exemplo, com quantos bits a gente vai conseguir digitalizar a voz num determinado período de tempo, tá? E a voz, além de variar em amplitude, que nem eu posso falar mais baixo, mais calmo, mais tranquilo, mas também posso falar mais alto e mais rápido. Então, a nossa voz, ela varia em frequência, é por isso que vocês entendem o que eu estou falando, né? Porque eu sou como se fosse um violino falando, entendeu? Varia a frequência, tá? E as frequências que variam formam os nossos fonemas, e os nossos fonemas formam as nossas palavras. Legal. E a amplitude é entre aspas, altura com que eu falo. Então, quando a gente for mexer num sinal analógico, a gente tem que entender esse sinal tanto em frequência quanto em amplitude. Não adianta a gente pensar no sinal de voz como sendo só frequência, tá? Ele tem uma variação de amplitude e de frequência, tá? E daí o que acontece? A gente sabe, tá, que o nosso ouvido, por exemplo, ele é como se fosse um filtro, e ele tem uma capacidade de escutar até determinadas frequências, tá? Por exemplo, o nosso ouvido, ele escuta de mais ou menos 20, um ouvido saudável, né? De 20 Hz até 20 kHz, tá? Então, deixa eu... Tá? O ouvido escuta de 20 Hz até 20 kHz, tá? Um ouvido saudável, tá? E a voz, tá? Ela varia em frequência de 300, acho que mais ou menos uns 200 Hz, tá? Até 12 kHz.
Aquelas mulheres que gritam ardido pra caramba. Tá? Beleza. Então, olha só que interessante. A gente consegue falar, né, reproduzir de 0 até 12 kHz, mas 12 kHz, cara, é um som muito, mas muito agudo. É aquele som assim, estridente. Parece, sabe aquelas mulheres que quer quebrar copo de taça? Quando, por exemplo, você coloca a toalha molhada em cima da cama, cara, a mulher grita, vai quase a 12 kHz. Caso contrário, a gente tem uma faixa, né, de 200 até 400, 500, mais ou menos, que é a voz natural, né, que qualquer ser humano se comunica sem estar muito exaltado. Então, a gente tinha que estudar, né, tanto o ouvido quanto a fala, para a gente conseguir fazer os sistemas de comunicação, tá? E, dependendo da faixa, né, faixa, tá, de frequências, tá, a gente, para transmitir essa faixa de frequências, a gente precisa de uma banda, tá? Banda de canal. Eita, nós. Banda de canal. Tá? Então, os conceitos que a gente vai ter, né, são baseados nesse estudo aqui que fizeram do ser humano. Tá? Então, o que eles pensaram, né? Eles falaram assim, bom, para a gente fazer essa transmissão, essa conversão analógico-digital, a gente tem que entender muito bem como o ouvido escuta, tá? E como a gente fala, tá? E os estudos lá da época de antigo da telefonia, né? Na época da telefonia, tá? Depois de todos esses estudos, eles chegaram à conclusão de que se você pegasse, tá, uma frequência, uma faixa de frequência de 0 a 4 kHz, eu não tenho um triângulo aqui que eu quero. Tudo bem, né? Que seja esse. Tá? Não é bem isso. Mas dá para entender. Ah, agora sim. Tá? Eles chegaram à seguinte conclusão: que se você usasse uma faixa de frequência de 0 até 4 kHz, tá? É uma faixa de frequência razoável, tá? Para você colocar a voz de uma pessoa, tá? E você conseguir, através de um filtro, passar isso daqui por fio, né? E através de um filtro você escutar a voz da pessoa do outro lado. Analógico, não tem nada de digital. E na prática, os caras ainda deixaram uma partezinha aqui, tanto aqui quanto aqui, tá? De proteção, né? E a faixa usada mesmo, tá? Como a voz que se concentra mais entre 400, 500 Hz, 200 Hz, já é uma voz muito grave, tá? De 300, 3.700, tá? Hertz. E
Então, isso ficou sendo o canal de voz analógico, que serviu para telefonia até hoje. Se você pegar um telefone analógico, você vai falar num canal que vai de 300 a 300 kHz. E essa faixa de frequência de 300 é que eles determinaram como sendo a banda de um canal. É isso que eu queria fazer. É isso que eu queria fazer. É a banda do canal. Bom, então a banda aqui, nesse canal de 300 a 3700, é que você vai colocar um sinal, tá, analógico, tá? E depois você iria ter que manipular esse canal para conseguir transmitir ele, porque você ia ter que, por exemplo, para transmitir, você ia ter que, imagina o rádio AM, você ia ter que modular em AM para transmitir esse canal, etc, etc. Tá? Então, levando a essas premissas aqui, o cara falou o seguinte: bom, eu tenho que pegar um sinal que varia de 300 a 3.700, né? E eu vou ter que converter ele em digital. Para fazer isso, como que eu faço? Tá? Ele criou um processozinho de 3 etapas. Tá? A primeira etapa, tá, ele chamou de amostragem. Tá? E o que é a amostragem? A amostragem é você pegar o que a gente chama de amostras do sinal em tempos. Tá? Veja bem, enquanto eu estou falando, imagina eu ter uma chavinha que ela vai comutando e só pega partes do sinal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma figura de um. Na apostila tem, né? Eu podia pegar da apostila mesmo, né? Aí eu pego essa daqui também serve. Não. Isso daqui não tem na apostila. Alguém tem perguntas a fazer? Creio eu. Não. É que de vez em quando ele pisca aqui para mim o negócio, eu acho que tem alguém querendo falar comigo. Se vocês falam verbalmente, eu paro, né? Mas pelo chat só. Figurinha. Tá? Então a primeira etapa é a amostragem. Tá? A segunda etapa, que a gente vai precisar fazer, é o que os caras chamam de quantização. E a terceira etapa, tá, que a gente vai ter que saber fazer, é a codificação. Tá? De maneira bem simples e de uma maneira bem rápida, o que o cara faz? Dá uma olhada. Em vez de usar a voz, que é um sinal muito complexo, concorda que tem várias frequências, várias amplitudes, né? Um sinal assim bem complexo, tá? A gente usa alguns modelos mais simples, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e usa uma senoide, que é uma aproximação de um sinal analógico bem simples. Desde que ele esteja nessa faixa de frequências aqui, ó, entre 300 e 3.700, dá para a gente simular, né, vamos dizer assim, a voz, né? Então, em vez de você pegar a voz falando, você pega uma frequência fixa, tá? E o que eles falaram? Bom, a primeira etapa que a gente vai usar
é uma etapa de amostragem. O que é a amostragem, então? A amostragem é você pegar amostras, tá, do sinal analógico em um determinado tempo conhecido. De boa, eu não quero colocar matemática aqui, eu acho que senão a gente vai complicar muito aqui a explicação para vocês. Tá? Mas o que é, então, a amostragem? Se eu tivesse no quadro aí, negro, eu iria desenhar numa senoide e vou tentar fazer isso. Vamos aqui. Eu vou tentar fazer o negócio aqui certinho. Olha só, eu pego um negócio aqui, um gráfico, e vou desenhar uma senoide. Acreditem, se você quiser, que isso é uma senoide. Tá? Tá meio torta, mas vai dar para entender. Para eu fazer a amostragem, eu faço o seguinte, cara. Eu pego um outro sinal, tá? Um sinal digital qualquer. Tá? Como se fosse uma base de tempo. Tá? E o que eu faço? No momento que esse sinal está em 1, tá? Eu pego a amostra do sinal analógico. Eu pegaria isso aqui. Ó. Tá? No momento que está em 1, eu pego... Deixa eu ver se eu consigo... O Shift. Não dá para chegar lá, porque senão ele vai grudar no breguete. Tá? Ou seja, eu vou fazer uma amostra do sinal digital uma amostra desse sinal digital só nos momentos que eu tenho 1. Tá? Ou seja, eu pegaria, então, eu teria um sinal exatamente igual a esse daqui, ó. Que é o que o cara quis mostrar nessa figura. Tá vendo esses tracinhos? Esses tracinhos aqui, eles são exatamente os momentos da amostragem. Tá? Então, a amostragem, bem simples, de uma maneira bem simples, é exatamente esse. É você amostrar o sinal. Legal. Então, esse sinal amostrado, se eu tivesse uma destreza em desenhá-los aqui, você ia ver que a senoide ia ficar, como que fala? Partida em pedacinhos, né? E você teria pulsos, tá? Pulsos de amplitudes diferentes. Ó, por exemplo, esse daqui seria um pulso que teria essa amplitude. Esse daqui seria em branco. Esse daqui seria um pulso que teria mais ou menos essa amplitude. Você concorda comigo? Daí esse daqui seria em branco. Será que eu consigo pintar? Esticar o negócio aqui? Nossa, que horrível, né, gente? Tá? Mas olha só. Não é aqui, filho. Você grudou no lugar errado. Também não é para grudar.
Pegar o Shift, levar até aqui em cima. Não vai? Não. Ó, vocês entenderam, né? Esse ficaria em branco, não teria esse pedaço aqui. Aqui, ó, a amplitude estaria aqui. Nesse outro pulso, a amplitude de outra cor estaria aqui. Ou seja, para todas as amplitudes das amostras, para todas as amplitudes das amostras, eu teria uma amplitude diferente, concorda? Gente, dá uma olhada. Se eu fizer isso daqui, então, só nessa parte aqui da amostragem, eu já teria uma onda chaveada, né, vamos dizer assim, uma forma de onda chaveada, com amplitudes diferentes em função da senoide, certo? Todos os sim, não, né, porque todos os uns teriam uma amplitude aqui. Ou seja, nessa área aqui, eu teria uma gama de amplitudes, certo? Se eu pegar essa gama de amplitudes aqui e codificar, por exemplo, se eu chamar essa linha aqui de zero, tá? Mas eu pegar isso daqui e graduar isso em números de tensão, né, por exemplo, sei lá, um, não vai dar para desenhar certinho, mas vocês vão entender. Um, de repente, dois, tá? Dois, tá? Três. E para o lado de baixo eu fizesse a mesma coisa, menos um, menos dois. E menos 3. Não vão dormir aí não, hein, gente? Sei que tá chato, mas... Menos 3. Olha que legal. Tá? Eu ia graduar a altura, né, em amplitude ou a amplitude desses pulsinhos. Você concorda comigo? Olha que legal. Então, para cada pulso desse, tá, eu vou ter uma tensão referente àquele pacotinho, certo? Beleza. Só que vamos dar um zoom aqui. A gente tem um problema, né? Porque o pacote aqui, ó, esse daqui é um pacote, tá? Que é bit 1. Eu vou ter que pegar em algum lugar aqui, né? Eu posso pegar aqui, ou posso pegar aqui. Ou seja, em qualquer lugar que eu pegar esse pacote aqui, tá? Eu não vou ter a amplitude certa do pacote, porque o pacote varia. Lembra-se, no analógico tinha uma certa variação aqui, né? De amplitude. Então é o seguinte, não adianta, eu vou ter que arranjar um jeito de pegar esse pacote. Ou eu pego no começo dele aqui, para ter o 2, ou eu pego no fim dele aqui, para ter o equivalente dele, que é o 3, ou eu pego no meio e digo que é 2,5. Né? Isso aí. Essa indecisão aqui que eu tenho na hora de pegar o pacote da amostra, isso daqui vai me proporcionar um erro. Tá? Vai dar um errinho aqui. Tá? E o fato de eu pegar um nível para representar essa abertura aqui, que é a janela de amostragem, vamos dizer assim, eu tenho, tá?
Tá? Essa amplitude aqui, ela produz um erro, mas eu estou simplesmente colocando, dando um valor para esse nível médio aqui. Esse valor, no caso que a gente viu aqui, é 2,5. Ou seja, eu estou dizendo para um sistema eventual aí que eu estou criando, tá? Que tá? Que essa altura aqui, ou essa amplitude é de 2,5 volts. Eu estou quantificando ela, tá? Só que essa quantificação, tá? Que a gente chama de quantização, eu estou quantizando, quantificando, tá? Essa amostra em relação ao nível de tensão. Por quê? Se eu pegar isso daqui e digitalizar, por exemplo, eu iria mandar um sinal alternado, né? Vou pegar aqui e fechar aqui. De pulso, né? E seria esse. Esse outro aqui, eu abri um pouco só para por outra cor aqui. Então, o segundo pulso seria mais ou menos, se eu pegar no meio, né? Você consegue entender? Ó, esse daqui, ó, eu peguei no meio do 2,5. Esse daqui eu peguei no meio, deve dar 4,25, sei lá. Então, o que, que eu estou fazendo no momento que eu estou quantizando? Eu estou pegando os pulsos, né, que eram pulsos de referência, né? Estou amostrando, ou seja, estou abrindo a janela somente nos pulsos 1, tá? Estou quantificando ou quantizando esse negócio aqui, e eu ia obter uma forma de onda, tá? Que não é uma senoide, tá? É uma forma de onda pulsante, tá? De amplitude variável, tá? Que eu poderia, por exemplo, representar de uma maneira menos drástica com essa figura aqui. Tá? Vocês conseguem entender o que foi feito? Tá? Ó, eu amostrei. Em cada amostra, eu peguei um nível. Tá? E em cada nível aqui, ó, eu vou ter um valor de amplitude. Vocês concordam comigo? Tá dando para entender ou tá ficando muito escroto aí a explicação? Olha só, se eu pegasse esse sinal aqui enviado num canal para mim e fosse reproduzido do outro lado, eu ia ter exatamente esse sinal aqui quadradinho, distorcido por cada transmissão, mas eu ia ter esse sinal quadradinho. Tá? Acontece que, se eu aumentasse, e aí dá para ver aqui, se eu aumentasse a frequência desses pulsos aqui, o que é aumentar a frequência? Aumentar a frequência de um pulso, tá? de um relógio, é você dividir o pulso por 2, certo? Ó, se eu aumentar a frequência, eu teria, por exemplo, mais amostras. Vocês concordam comigo ou não? Mais amostras. Portanto, eu teria uma senoide mais próxima
do que a senoide analógica é. Se eu aumentasse mais a frequência, eu ia ter mais amostras. Portanto, a senoide seria mais perfeita. Se eu aumentasse a frequência para infinito, eu teria exatamente a senoide analógica. Vocês concordam comigo? Eu queria realmente, nesse ponto, eu queria realmente ter um feedback de vocês. Porque se vocês não estiverem entendendo, eu poderia mudar a explicação drasticamente para tentar explicar de outra maneira. Alguém pode se manifestar, por favor? Tá tranquilo, professor. Até o momento tá de boa. Tá de boa para todo mundo? Tem gente que não está entendendo? Não, o Jonathan está entendendo? É. Elton, tá tranquilo? Beleza, então. Então vamos lá. Tá? Ou seja, se eu colocasse essa frequência aqui tendendo para infinito, eu teria amostras, vamos dizer assim, infinitas amostras, certo? Portanto, eu teria a reprodução da senoide normal. Tá? Da mesma maneira que, se eu quantizar com de 1 em 1 volt, por exemplo, e o sinal varia, vamos dizer assim, de -7 para +7, tá? Eu teria uma resolução, uma granulação que não é muito legal, né? Que eu só iria compensar realmente se eu colocasse a frequência infinita, porque eu ia ter infinitas amostras, então não interessa que o nível que eu pegar. Mas, se eu diminuir a frequência aqui de amostragem, tá? Eu poderia obter quase a mesma ação, se eu aumentasse esse número de amostras aqui, de quantização, para uma coisa infinita. Tá? Mas, mesmo assim, né, mesmo eu aumentando essa quantização assim, para intervalos infinitos, tá, eu ainda ia ter o problema da resolução aqui da frequência de amostragem. Se a frequência fosse muito baixa, não adianta nada eu ter infinito ponto, porque eu vou pegar, né? Tudo bem, em vez de 2,5, 2,52345, sei lá, volts. E a próxima, eu só ia pegar em função dessa, que seria esse daqui, tá? Então, existe uma relação que a gente tem que ter entre essa frequência com que eu abro a janela para mostrar, tá? E também aqui a quantidade de níveis, entendeu? Que eu tenho para mostrar. Só que assim, em vez de eu usar, por exemplo, um sistema decimal para fazer essas amostras, como eu já estou querendo trabalhar com sistema digital, seria de bom grado a gente usar bits, né, para a gente quantizar. Olha que legal. Então, em vez de usar o 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui em analógico, tá, eu vou pegar. Deixa eu ver se eu acho uma figura para montar aqui. Vou pegar um sinal digital. Tá? Então, contagem digital de 0. Vamos pegar de 0 a 15, que é o BCD normal. Daí a gente vai. Deixa eu ver se tem imagem disso. Não tem. Tá merda, eu não vou desenhar isso daí tudo, não. Mas vamos fazer com o BCD. O BCD, então, vamos começar aqui de baixo, tá? BCD, vocês já aprenderam em circuitos digitais, né? Você conta de 0, 0, 0, né? Até lá em cima. 1. Beleza? Olha, isso daqui são bits. Você concorda comigo? São bits. Tá? Beleza.
Mas eu podia também, se eu quiser mais resolução, eu podia aumentar isso daqui e colocar 0000 FF. Beleza? Então tá bom. Então eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. 8 bits. Os caras estudaram, então, e falaram o seguinte: meu, é assim, para eu obter uma senoide, tá, perfeita lá na minha recepção, perfeita não, mais perfeito possível, tá? Eu tenho que saber qual que é a frequência da senoide, tá? Frequência da senoide, tá? E eu tenho que amostrar essa frequência aqui, ó, tá? Uma frequência de amostragem de 2 vezes a senoide. De amostragem. Entendeu? Então é assim, um cara estudou isso daí, tá? Ele fez experiências. Da mesma maneira que ele fez as experiências para saber qual que era a faixa de, de escuta, né, do ouvido humano, ou qual é a frequência máxima que você consegue falar, que no canal lá de voz lá do, do, do analógico, né, você podia falar até 3.700, que dava para ouvir bem lá do outro lado. Então, o cara estudou também e ele chegou à seguinte conclusão, né? Poxa, se eu pegar uma frequência de amostragem, tá, que é 2 vezes a frequência máxima da minha senoide aqui, tá, lá eu consigo recuperar, tá, o meu sinal legal. Beleza. Então, essa formulação aqui foi um cara que chama, vocês já ouviram falar nele? Next. Assim, o nome do cara. Tá? Isso é uma coisa que eles usam muito em telecom, tá? E em redes. Tá? Então, o Next disse isso. Ele falou, cara, se eu quiser recuperar uma senoide da melhor maneira possível, tá? É só eu fazer a taxa de amostragem dela ser mais do que 2 vezes a frequência máxima do negócio. Beleza. Só que aqui é a segunda etapa, né? A primeira etapa é a amostragem. A segunda etapa é o seguinte: para eu transmitir isso daqui, tá? Eu tenho que codificar, e aqui é a última etapa. Ó. Ou seja, a gente passou para a amostragem, tirou essa forma de onda pulsada, que ficou bonitinha aí, tá? Tá? Daí, o que, que aconteceu? A quantização foi para dizer os níveis dos pulsinhos que eu vou mandar, tá? E a codificação nada mais é do que você pegar essa frequência de amostragem aqui, tá? E dizer para cada um desses bits, tá? Para cada um desses bits, que agora já estão já na frequência de next, tá? Com quantos bits ou quantos níveis eu vou amostrar o sinal, tá? Eu podia amostrar aqui com 4 bits, tá? Ou quantizar com 4 bits. Só que as variações de 4 bits aqui são muito pequenas para essa frequência de amostragem alta que eu estou usando. Então, eu precisei, por exemplo, ampliar para 8. Beleza. Daí já dá uma variação aqui maior, né? Porque o número de níveis aqui vai ser 2 elevado a 8. Tá? Que são 256 níveis.
tá? Veja bem. Bom, então ele pensou assim, bah, beleza, tá aí. Para eu digitalizar, então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o sinal analógico, tá? Eu tenho que amostrar ele, tá? Com uma frequência que seja 2 vezes maior do que a frequência máxima que eu vou transmitir, tá? 2 vezes frequência máxima, tá? Mas, para transmitir isso na linha, né, na transmissão, eu preciso quantizar esse sinal aqui, para quando chegar lá, né, chegar essa amostrazinha aqui, o cara saber em que nível que eu tenho que pôr a amostra lá, para ele recuperar o sinal, tá? Então, ele chegou à seguinte conclusão, cara, com 4 fica muito pouco os números, com 16 fica muito grande, tá? Então, idealmente, se eu fizer com 8 bits, eu já vou ter 256 níveis aqui, e 256 níveis de codificação já é o suficiente para eu pegar uma frequência de amostragem de 2 vezes a frequência máxima que eu estou transmitindo e recuperar o sinal de uma maneira agradável aos ouvidos. Tá? Esse é o princípio da digitalização do canal de voz. E olha que legal. Bom, então o que eu vou transmitir na linha é só bits. Vocês concordam comigo? Só bits. Legal. Então vamos fazer uma continha bem de matemática podre aqui, que é assim. O meu canal, que a gente viu através de estudos, vai de 0 a 4 kHz, o canal teórico. KHz, em frequência. Bom, então, a frequência máxima que eu tenho nesse canal de 0 a 4, né, a frequência máxima é 4 kHz. Vocês concordam comigo? 4 kHz. Bom, para eu fazer a minha amostragem, de acordo com o Next, que é aquele outro estudo lá do cara que fez, eu precisava de uma frequência de amostragem de 2 vezes a frequência máxima, certo? 2 vezes 4 kHz. Concordam comigo? Tá? Então, vou colocar assim, para transmitir, tá? 2 vezes 4 kHz, que é o Next, aquele Next esquisito lá que falou para nós. Então, isso daqui já dá 8 kHz. Certo? Beleza. E eu tenho que pegar essa parte aqui, que é a amostragem, né? A quantização, e tem que quantizar ela. Só que para quantizar, eu cheguei à conclusão de que 256 níveis já está bom para transmitir voz. Tá? Olha só que legal. Se eu fizer uma extrapolação matemática aqui, e se eu falar, né, definir que a minha janela é o meu bit, o tamanho do bit, tá? Vai ser 1 Hz, a largura do bit, tá? Se eu fizer essa aproximação, o que eu estou dizendo? É o seguinte, cara, só para vocês entenderem. Eu estou dizendo assim que essa frequência de amostragem, ela tem que ser 8 kHz, certo? Se eu fizer uma aproximação matemática e falar que cada bit tem duração de 1 Hz, tá? Cada bit tem a duração de 1 Hz, eu teria que ter aqui 8.000 bits.
Concorda? 8.000 bits. Beleza. Se eu tiver 8.000 bits aqui e fizer uma codificação aqui, tá? Dos níveis de quantização em 8, se eu multiplicar, tá? Esses 8.000 bits pelos níveis, ou pelos 8 bits que eu posso ter em cada nível, tá? Eu vou ter 8 vezes 8, 64 kilobits. Concorda comigo? Olha só. A gente sabe que para transmitir um canal de votos, o problema aqui é a mudança do hertz por bit, né? Olha só. Eu preciso de uma frequência de 4 kHz. Legal. Então, para transmitir digitalizado, eu preciso fazer uma amostragem. E a amostragem tem que ser conforme Nyquist, tá? Que é a frequência de Nyquist, que é 2 vezes a minha frequência máxima, ou seja, 8 kHz. Se eu fizer uma aproximação matemática e geométrica aqui e dizer que cada bit meu equivale a 1 Hz, tá? Eu preciso de 8.000 amostras, ou 8.000 bits para fazer a amostra. Concordam comigo? Beleza. Então, se eu voltar aqui no meu desenho, eu preciso de 8.000 desses aqui, ó, para fazer as amostras, para eu conseguir transmitir uma voz que pode variar de 0 Hz até 4 kHz, que é a frequência máxima, tá, que eu vou transmitir. Beleza. E se eu fizer, tá, com que cada uma dessas 8.000 amostras aqui, 8.000 amostras, gente, é um bitzinho assim, bem pequenininho, né? Veja bem. Um bitzinho assim, merdica, tá? Bem fininho. Ou seja, eu vou ter um monte de amostrinha aqui. Cada uma dessas amostrinhas que eu tiver vai ter um nível codificado por uma palavra, concorda? Ou seja, o próximo nível aqui, que nem esse daqui, por exemplo, ó, que vem até aqui, já é o nível, qual nível? O 0,00000, né? Próximo bitzinho aqui. É que eu estou fazendo grandão, não está aparecendo, né? 0,1. O próximo é o 0010, e assim vai. Ou seja, cada nível que eu pegar dessas 8.000 amostrinhas, ele vai ter um bit, uma palavra, tá? Uma palavra para representar essa amostra. Essa palavra para representar essa amostra, eu posso chamar isso daqui de código. Um código. Ou seja, cada uma das 8.000 amostras vai ter uma palavra diferente, vai ter um código diferente. Tá? E esse código vai ser transmitido na linha. Ou seja, para cada uma das 8.000 amostras, eu vou transmitir uma amostra de um código, né? Então, para eu transmitir em digital alguém falando, eu vou precisar dos exatos 64 kilobits, tá? Só que eu não fiz uma extrapolação aqui, que eu disse que um bit é 1 Hz, tá? Bom, se um bit é 1 Hz, tá? Eu preciso fazer essa extrapolação toda em 64.000 bits por segundo. Então, o cálculo que eu faço é esse. Para eu
conseguir transmitir uma voz humana num canal de 4 kHz, eu vou precisar, amostrando a 8 kHz com uma codificação de 8 bits, eu preciso de 64 kilobits por segundo. Beleza? Beleza. Isso é o cálculo. Ah, mas e se eu quisesse transmitir música? Vamos fazer para música? Só para vocês entenderem, e daí já dá para entender. Bom, música. O nosso ouvido escuta de 20 a 20 kHz. Tá? Então, eu vou abrir outro slide aqui para a gente fazer música. Música. Tá? Bom, o som mais grave de uma música deve ser o tambor, sei lá, treme-treme grandão lá, tá? Que reproduz talvez um 20 Hz, tá? Ou 30 Hz, não sei. Tá? Que a vibração daquele tambor grandão lá que tem na... Sei lá, aquele que vai... sei lá, cara, não interessa. O fato é que é 20 Hz. Bom, e as notas mais agudas que a gente tem, mais altas, de frequência mais alta, pensando numa música, vamos pensar em orquestra, né, moçada? Orquestra deve ser o violino, tá? O violino deve chegar a 20 kHz. Tá? Mas também tem o seguinte, às vezes, tem notas no violino que a gente nem escuta, né? Então, vamos pensar que a faixa de música vai de 20 a 22. Tá? Eu estou dando 2 kHz a mais, porque, veja bem, a gente pode não escutar aquela nota, mas ela, junto com a outra, dá um harmônico, entendeu? E daí esse harmônico vai soar aos nossos ouvidos de uma maneira diferente, a gente acaba... Vamos transmitir também, quero transmitir isso daí. Bom, então a faixa de música vai ser de 20 a 22. Então, a frequência máxima é 22 kHz. Beleza? Bom, Next funciona para música também. Se Next funciona para música, significa que eu preciso amostrar, tá? No mínimo, a 2 vezes a frequência máxima. Que é 2 vezes 22 kHz. Tá? Que vai me dar 44 kHz. Beleza? 44 kHz. Olha só que legal. Bom, então a música, ela já é mais complexa, né? A música não é tão simples assim. Ela varia mais, né? Tem muitas frequências aqui, né? E ela vai tocando e vai passando aqui, né? E eu vou mostrar ela, tá? Em blocos de 44 kHz. Então, se eu desenhar de novo, tá? Vou desenhar o gráfico de novo aqui. Tá? 44 kHz, tá? Significa, para a gente, se a gente fizer aquela aproximação que eu falei, 44 mil bits. Tá? Beleza? Por quê? Por que você colocou aqui por segundo? Para ficar mais fácil, porque Hertz não é a variação de um ciclo por segundo. Então, é 44 bits no ciclo por segundo. Né? Cada bit é um segundo. É isso que eu fiz. Tá. Bom, mas a música vai estar tocando aqui, então vai ser um sinal complexo, um sinal complicado aqui. Tá? Música tocando. Né? O violininho, não sei o que lá, beleza. Eu preciso fazer aqui a codificação dela, né? Bom, eu posso codificar em 8 bits, tá? Posso codificar em 12 bits,
posso codificar em 22 bits, não interessa. Eu vou fazer em 8, só para a gente... 8 bits significa de 0,0000000 até 256 níveis. Beleza? Beleza. Então, se eu fizer isso daí, eu vou pegar esses 44 bits por segundo e multiplicar por 8. Eu não sei fazer conta. Vou pegar a calculadora aqui. Tem calc? Tem calc? Calc. Cadê a calculadora? Calc. É bom dar aula, porque na aula sempre tem alguém com calculadora lá na mão, né? Nossa, César, mas a conta é simples demais. 44 vezes 8. 44 vezes 8. Mas essa altura do campeonato, tá? Eu não saberia dizer que 44 vezes 8 vai dar 352. Vocês sabiam disso? Não, né? Então, 52. Ó, 352 mil bits por segundo. Ou seja, para eu transmitir uma orquestra tocando com frequências até 22 kHz, usando 8 bits aqui de codificação, eu precisaria de 352 bits por segundo. É assim que funciona. Mas eu sei que tem alguém aí falando assim, pô, César, legal, mas e se eu quiser guardar essa música no meu pendrive? Tá? No meu pendrive, quantos bytes? Veja bem, quantos bytes, tá? Eu vou conseguir guardar. Bom, eu vou falar para você. Depende de quanto dura a música. Tá? Se eu transmito a 352 mil bits por segundo, tá? Essa música tem uma música curtinha aí de 5 minutos, né? 5 minutos de música. 5 minutos de música a 350 e 352 mil, né? Vezes 1000 segundos, né, por segundo. Eu tenho que multiplicar ainda por 60, não é isso? 60. É essa conta, ó. 5 minutos de música. Então, são 5 vezes 355 bits por segundo, mas é 5 minutos. Então, esses segundos aqui eu tenho que multiplicar por 60. Tá? E é essa conta que eu tenho que fazer. A calc já está aqui. Ó, 352 vezes 60 igual a 21 vezes 5. Tá? Vai dar 105 milhões. Olha só. Isso vai dar. Isso vai dar 105.600 bits. Não estão fazendo a conta em bits? Então é isso. É isso que eu guardaria. Quilo, mega, tera. Isso? Não sei. Vamos fazer a conta aqui. Tá?
Só que, veja bem, para guardar, né, eu estou contando em bits. Isso daqui é a quantidade de bits que eu vou transmitir. Transmitir, não significa que eu vou guardar. Por quê? Quando eu for guardar isso daqui, no meu HD lá, isso é guardado em bytes. Então eu tenho que dividir isso daqui por 8. Concorda comigo ou discorda? Então, vou pegar esses 105.600 bits. Moçada, eu estou morrendo de sono. Não sei quantos de vocês, mas dividido por 8. Bom, isso. É isso que vai dar. Bom, isso eu vou transmitir na linha. Mas para guardar lá, 13.000 bytes. Certo? Que isso daqui dá mais ou menos, ó, 13 megabytes. Então, vejamos. Olha só para vocês entenderem. Quando eu estiver tocando uma música, tá, e quiser digitalizar esse sinal de música, se eu utilizar um código de 8 bits, tá, 5 minutos de música vão fazer com que eu transmita 105 megabits na rede. Megabits, tá? Mas se eu for guardar em memória, tá? Eu transmiti 105 megabits. Mas como eu vou guardar em memória, a memória eu tenho a ocupação dela em bytes. Isso é importante, né? Eu já devo ter passado para vocês um arquivinho sobre bits e bytes para a gente entender. Se não, vocês me falam e eu passo, tá? Então, de bits para bytes, eu preciso dividir por 8, porque cada byte contém 8 bits. Então, essa música, esses 5 minutos de música, codificadas a 8 bits, tá? Vai me guardar lá no HD, lá, vai gastar no HD 13 mega. Tá? Ah, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar aqui o número de codificação para ela ficar com mais qualidade, não posso? Como assim mais qualidade? Porque se eu aumentar o código, em vez de usar 8 bits, eu usar 9 bits, por exemplo, vai aumentar a quantidade de níveis que eu vou poder mandar. Tá? Beleza. Só que se você aumentar aqui para 9, você concorda que em vez de 105 mil, você vai transmitir um pouco mais? Tá? Isso daqui, ó, é banda de transmissão. Tá? É banda de transmissão que você está usando. Então, você precisa de 105 megabits por segundo para transmitir isso daqui em 5 minutos. Tá bom? E para guardar no seu HD, tá? É 13 mega que você vai guardar. Só que se você aumentar um bit aqui na codificação, isso daqui também vai aumentar. Em vez de você multiplicar por esse 352 aqui, né? Você vai ter que multiplicar por mais. Porque as amostragens aqui, os 44 mil bits lá. Ah, e tem outra coisa também. Poxa, eu posso aumentar a qualidade da música se eu aumentar a frequência de amostragem. Sim, mas se você aumentar a frequência de amostragem, você vai aumentar a taxa de transmissão. E você também vai aumentar a quantidade de bits que você vai armazenar. Tá? Então, a gente tem que fazer essa ponderação. Tá?
Mas e para jogo de futebol, por exemplo? Ah, televisão. Ah, televisão, dá para fazer o código também, televisão. Só que televisão, cara, é coisa pra caramba, sabe por quê? Porque a frequência máxima que a televisão transmite, analógica, é 6 MHz. Tá? O canal vai de 0 a 6 MHz. Tá? Pô, 6 mega é 6 milhões de hertz. Né? Daí dá para fazer as contas que eu não vou fazer agora porque já está terminando a aula. Tá? Mas o que eu queria só resumir dessa aula aqui é exatamente isso. São as 3 etapas principais para você digitalizar um sinal analógico. Tá? As 3 etapas são amostragem, quantização e codificação. Tá? A amostragem, você vê a frequência de bits, né, que você amostra. A quantização é quantos níveis você coloca, né, para depois codificar, né, no caso. Tá? E o problema todo da quantização é que nem sempre, dependendo da frequência de amostragem, você vai conseguir pegar o nível certinho da forma de onda. E se você não pegar o nível certinho, você tem esse caso aqui. Tá? Você consegue reproduzir um sinal que não vai ser uma senoide, vai ser uma música totalmente quadrada aqui. Então, para diminuir isso daqui, você aumenta a quantidade de amostragem ou a quantidade de bits de codificação. Beleza? Ah, moçoilas. Eu acho que a aula de hoje foi muita informação, né? Eu vou fazer assim, vou disponibilizar, obviamente, eu tenho uma apostilinha. Eu queria indicar, eu sei que vocês talvez não tenham tempo, não tenham conhecimento, não costumam ler, mas tem um site que eu gosto muito, que chama teleco.com. Eu acho que eu já até citei para vocês. Tá? O teleco.com é um site que fala sobre redes de telecomunicações. Tá? É um site completo e tem um monte de gente que escreve para lá. Tá? É mais voltado para a área de telecom, tipo operadora, móvel celular, 5G, IoT, essas coisas mais afrescalhadas, tá? E tem um monte de tutorial lá, tá? E provavelmente deve ter algum tutorial de digitalização de voz, eu vou ver se encontro para vocês, tá? E daí eu passo lá no... Né? Além da apostilinha que eu tenho aqui, que eu vou passar, mas a minha apostilinha é uma bosta, para falar a verdade. Tá? Mas dá para entender. Ela está escrita do jeito que eu falo, uma porcaria. Beleza, moçada? Vocês vão falar tchau para mim, para eu ficar feliz? Beleza, professor, tranquilo. Tá. Vocês vão entrar no meu canal, dá joinha. Com certeza. Então, entra lá, dá joinha, que eu tô quase com 10 milhões de inscritos no canal. Ah, professor, nem precisa dar aula mais então, pô. Então, daí não, mas Olha o eu e YouTube. meu hobby, né? E eu gosto de ficar aqui com vocês. Tá bom? E daí a gente vai conversando. A semana que vem tem aula. Não, beleza. Semana que vem é feriado segunda-feira, né? Não, terça-feira. Então eu não vou dar aula terça-feira. Eu vou ficar em casa, né? Feriado, né, moçada? E Ô, louco, professor, tá na vida boa então, hein? então, só em casa, né? Pô, daí é gostoso pra caramba. Tá bom, então, gente? Fechou, professor. Falou, Obrigado. professor. Boa noite aí. O pessoal vai ficar com falta, cara. Entendeu? É óbvio que não vão reprovar com falta. Mas eu queria que viessem mais vezes, né? Os caras deixam Falou, pra ser professor, boa noite aí.